Boa noite, seguidores e internautas aí da nossa Web TV Andradas hoje. Nós estamos hoje, segunda-feira, dia 3, tendo o maior prazer de receber aqui além de uma amiga, uma profissional exemplar. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela, depois eu apresento para vocês. No dia 13/4 agora, mês passado, né, foi designada na delegada, ela foi designada na Delegacia Regional de Poços de Caldas e assumiu a função de delegada regional. Eu vou falar o nome dela, né, gente, porque é difícil, o nome está aqui, não tem como deixar para depois. Doutora Maria Cecília Gomes Flora. Cecília, que até então era lotada na sede do 18º Departamento, também em Poços de Caldas, exercia a função de corregedora adida no núcleo corregional. Tem 15 anos de carreira e já atuou aqui na Delegacia de Andradas. A gente vai falar bastante sobre esse período, essa passagem da doutora por aqui. E Delegacia de Homicídios também e Delegacia de Furtos e Roubos. Uma outra coisa muito legal aqui também no currículo da doutora Maria Cecília, né, é o que o chefe do 18º Departamento, o doutor Edson Rogério, fala aqui, né, na demonstração de como ela foi escolhida para ser a delegada regional. A delegada Maria Cecília foi escolhida por meio de um moderno e concorrido processo seletivo, que se alinha às boas práticas de gestão pública implantadas pela Administração Superior da Delegacia Civil de Minas Gerais. Profissional experimentada, já atuou em diversas delegacias e conhece profundamente a região, inclusive Poços Caldense. Ela é Poços Caldense. Está substituindo aí um grande profissional, né, que foi o Dr. Gustavo Manzoli, que é aqui de Andradas, né, filho andradense, que cumpriu também a sua missão com uma absoluta competência. Bom, gente, é isso aí. Nós estamos tendo, acho que começando com chave de ouro a semana, né, recebendo aqui a doutora Maria Cecília, que assumiu no dia 13/4 a delegacia regional. Ela é a nossa delegada regional, né, e ela já atuou aqui em Andradas também. Boa noite, doutora. Boa noite, Rosângela. Queria agradecer em nome da Polícia Civil o convite para a gente poder falar um pouquinho sobre a instituição. Muito legal, a gente está muito contente quando nós recebemos, né, a informação de que a doutora Maria Cecília seria a nossa delegada regional. Nós recebemos com muito orgulho, com muito prazer, porque nós acompanhamos o seu trabalho aqui em Andradas, né? E foi um período que o jornal trabalhou muito, muito, muito mesmo, né? Vocês fizeram um trabalho aqui, junto com o doutor Hernani, que estava à frente aqui também. Doutora, como é que a senhora recebeu essa notícia? Uma pessoa tão jovem, né? No momento em que a mulher está conseguindo, né, o seu empoderamento, as mulheres estão aí adquirindo cargos que de primeira era só para homens, né? E hoje você tem aí 11 municípios na sua responsabilidade, que dá umas 300 mil pessoas. Como é que você recebeu essa notícia que assumiria tudo isso aí? Bom, hoje, né, na Polícia Civil existe realmente um processo seletivo. Então, se inscrevem para esses cargos os profissionais que têm interesse, né, em assumir essas delegacias regionais. E o curso, né, o processo seletivo para a Delegacia Regional de Poços de Caldas, ele se iniciou aí no final de março, início de abril, em razão da substituição do Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo, hoje, por lei, esses cargos de chefia só podem ser ocupados por uma mesma pessoa durante 5 anos. Então, vencido o prazo dele, foi aberto esse processo seletivo. Eu estava no departamento na época, eu fiquei 2 anos no departamento trabalhando diretamente com a corregedoria, né, e com a assessoria de comunicação. Nós construímos a assessoria de comunicação praticamente do zero ali. E ali eu fui tendo assim, uma noção a respeito de gestão, né? O Dr. Edson, ele faz um trabalho excepcional, ele tem uma visão de gestão assim, que poucas pessoas têm. E bastante jovem também, né? Sim, e ele, assim, aquilo foi despertando em mim, né, essa vontade de me inscrever, porque eu sou de Poços de Caldas, né, e já trabalhei aqui em Andradas, eu já trabalhei em outras comarcas que compõem a regional, então já respondi por Santa Rita de Caldas, Ipuiuna, Ibitiúra. Então, por conta disso, eu resolvi fazer a inscrição, né, esse processo seletivo. Basicamente, é a análise objetiva do seu currículo e também existe uma entrevista com a chefia da polícia. E eu me preparei para essas fases e, ao mesmo tempo, fiquei aguardando o resultado, né? Então, a publicação, ela realmente
a gente recebe com uma certa surpresa, apesar, né, de estar concorrendo e já estar naquele processo seletivo. E eu acho que vem num momento importante, como você disse, de empoderamento feminino, no sentido de que hoje, né, apesar de nós sermos mais de metade da população brasileira, nós ainda ocupamos muito poucos cargos de gestão. E apesar das mulheres possuírem hoje, né, segundo o censo do IBGE, mais escolaridade que os homens, no Sudeste, por exemplo, nós temos que somente cerca de 35% dos cargos de chefia, eles são ocupados por mulheres, né? E isso se repercute também em questões salariais. Então, hoje, uma mulher recebe menos do que um homem para ocupar a mesma função. Isso é minimizado um pouco no serviço público por conta do concurso, né? Sim. E do salário ser o mesmo. Mas, assim, é importante a representatividade, é importante utilizar também, né, esse canal de comunicação, que agora o pouco de voz que eu consigo num cargo desse, para tentar minimizar essas diferenças dentro e fora da própria instituição. É uma super voz, né? Porque para chegar aí ao que você chegou, realmente é super merecido. Mas você atuou também, né, como corregedora adida no núcleo correcional. O que foi essa sua função ali? Eu trabalhei 3 anos, a minha carreira eu iniciei aqui em Andradas e por questões familiares eu pedi remoção no ano de 2009 para Poços de Caldas. E passei por quase todas as delegacias, na sede da delegacia regional, então eu trabalhei na delegacia de homicídios, furtos e roubos, algumas questões ambientais, estelionato, então eu passei assim por vários setores, né? E no ano de 2019 eu fui convidada para ir para a corregedoria. Todos os departamentos, nós temos 19 departamentos no estado, eles possuem um núcleo correcional, que é o setor, né, que apura os desvios funcionais. Isso tanto questões administrativas quanto criminais. Então a apuração de todo desvio de conduta policial, desde coisas simples como um atraso, né, alguma coisa que configure transgressão disciplinar pura, quanto questões mais complexas, que seriam crimes mesmo praticados por funcionários públicos, né, no caso por servidores da Polícia Civil. Então, nesses 2 anos, né, eu trabalhei exclusivamente nas investigações relacionadas a policiais civis. Que é complicado, né? Sim. A corregedoria ela é um setor muito importante, porque é importante a gente ter esse olhar de não tolerar desvios funcionais, né? Geralmente, quando você tem um servidor que está praticando um ato de corrupção ou alguma conduta ilícita, isso acaba refletindo na própria imagem da instituição. Então, o trabalho da corregedoria, ele tem que ser um trabalho muito transparente, muito sério, e realmente, assim, não é todo mundo que se adequa a esse perfil, né? Porque você ali vai lidar com colegas de trabalho, né? E muitas vezes vai cortar na própria carne. Então, por isso, é um trabalho fundamental o fortalecimento da corregedoria, né? Isso é uma preocupação da instituição de fortalecer, garantir que a gente trabalhe com imparcialidade. E esses 2 anos, assim, eles foram fundamentais, até mesmo porque quando você está na corregedoria, você coloca um microscópio, né? Como se fosse você coloca o funcionário sob um microscópio. E você consegue analisar o comportamento dele, a rotina. E isso acho que é fundamental também agora, à frente da regional, para analisar os diferentes perfis, né? Aqueles que podem se adequar, que às vezes são questões, desvios mais simples, coisas simples, disciplinares, e também aí intensificar esse trabalho, né, de conscientização e à frente dessas questões mais complexas, como corrupção e tudo mais. Você acredita que por ter assumido, né, o cargo de corregedora, que realmente só o nome já dá uma estremecida, né, possa ter contribuído para a seleção, você está assumindo esse cargo tão importante como delegada regional? Eu acredito que a corregedoria, ela me deu, assim, uma carga, né? Ela me deu uma bagagem que é importante nesse momento como regional, né? Porque você até consegue identificar. Nós tivemos uma reunião com o ouvidor geral em uma dada situação, nós recebemos ele no núcleo correcional, lá no departamento, e ele consegue tirar como se fosse um raio-x da instituição. Então, nós temos que hoje, grande parte das reclamações, elas dizem respeito ao mau atendimento, né? Então, e um dos valores da instituição seria prestar um atendimento de excelência. Então, quando você tem essas informações, e essas informações nós acompanhávamos, né, de perto lá no núcleo,
isso permite que você saia da informação e parta para a ação. Então, desenvolver um depoimento humanizado para acabar com essas reclamações. São várias medidas, né, que eu pretendo adotar, e isso não só na regional, porque todos os 11 municípios que compõem a regional são igualmente importantes, e eu pretendo realmente assim, intensificar, capacitar os servidores e ajustar, né, tem alguns processos que já funcionam bem, mas ajustar aquilo que pode significar também uma melhoria para a população. Com certeza. Você trabalhou também, né, numa delegacia difícil, que é de homicídios e de furtos e roubos, que também deve ter contado aí para estar te elevando nesse cargo aí. A delegacia de homicídios, ela é uma delegacia que ela envolve, né, muito comprometimento dos servidores. Então, nós temos aí uma prioridade absoluta nesses casos, né, que sem dúvida aí são os que atacam mais gravemente a sociedade. Nós estamos falando de vidas, né? Sim. E nós, assim, a experiência do crime na delegacia de homicídios, ela também é muito importante, porque lá você entende técnicas mais avançadas de investigação, você tem que fazer um trabalho mais apurado. Esse trabalho, que tem que ser muito qualificado, ele vai passar sob o crivo de pessoas que são leigas, né, que no tribunal do júri não são juízes togados, juízes de carreira, então é a própria população que vai fazer esse julgamento. Então, nesse caso especificamente, a gente tem que produzir a prova, levando em consideração que nós temos que ter uma linguagem acessível, criar a prova de forma muito consistente, né, e nós temos casos aí que são muito emblemáticos, né? Nós temos um caso em Poços de Caldas mesmo, nessa época que eu estava à frente dessa delegacia, do corpo de um adolescente que foi executado e que nunca foi encontrado. Então, esses casos, eles acabam assim, a gente tem que tratar com profissionalismo, mas são casos também, né, principalmente quando envolve crianças, são casos que deixam o policial também muito, assim, muito sensibilizado, né? Então, a gente tem que balancear essa emoção, às vezes, né, casos graves, brutais, com a questão profissional. Então, a delegacia de homicídios realmente ela é uma experiência marcante e que realmente ela ajuda a lapidar o profissional. Com certeza. Como nós falamos no início da apresentação da doutora Maria Cecília, no período de 2006 a 2009, ela esteve à frente da delegacia aqui, junto com o doutor Hernani Pérez Vaz, que todos conhecem, né, que é um excelente delegado também. E eu posso garantir para vocês, né, não só falando aqui, mas mostrando com os jornais, foi o período que o jornal mais ficou em evidência. Eram operações atrás de operações. E me lembro muito bem quando a doutora Maria Cecília chegou aqui, e eu fui na delegacia para conhecê-la. E a gente sabe, né, Andradas é uma cidade que hoje está mais calma, mas no período que eles chegaram aqui, a cidade era muito roubo de carro, carga, gado, homicídio. E quando eu vi, né, a doutora Maria Cecília, eu falei, nossa, mas essa menina na frente da delegacia, gente, ela não vai dar conta aqui. Foi exatamente isso que eu pensei, né? E hoje eu estou aqui, né, alguns anos depois, apresentando essa mulher, né, que é uma menina ainda, né, que hoje está responsável não só, né, por Poços de Caldas, Andradas, mas por mais 11 municípios, né, contando com esses dois. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Cecília, da passagem de vocês por aqui, porque para nós foi assim, para o jornal Andradas Hoje, acredito que para os outros veículos de comunicação também, foi um dos melhores períodos aqui, porque vocês eram muito atuantes, e o jornal, a gente era chamado a todo momento, né, e a gente sempre tinha novidade, sempre tinha uma coisa diferente acontecendo na polícia. Como é que você conta a sua passagem aqui por Andradas? Bom, Andradas foi a primeira cidade que eu fui lotada, então assim que eu fui aprovada no concurso, eu escolhi a regional de Poços de Caldas, né, e aí eles me encaminharam aqui para Andradas. Eu nunca tinha trabalhado, assim, já tinha feito estágio na área jurídica, estagiei muito tempo no Ministério Público, passei pelo serviço de assistência judiciária na faculdade, mas o meu foco realmente foi sempre estudar, né? E o meu primeiro dia de serviço, assim, eu tinha 23 anos quando eu cheguei aqui. Menina, não é, gente? Vocês imaginam, a gente lá, olha, tá assumindo aqui a delegacia, a doutora Maria Cecília. 23 anos. Vocês não sabem o que essa mulher fez aqui na cidade.
Hoje ela está onde ela está, isso daí também conta, não conta? E aí eu entrei com 23 anos, assim, meio perdida, né? Porque a gente tem a fase da academia de polícia, a gente tem a fase, tem um estágio que a gente faz lá, mas quando você entra para a ação, aí são coisas, assim, completamente diferentes, né? Então, naquele primeiro momento, aquela responsabilidade muito grande, né? A cidade, ela realmente tinha alguns pontos em que a gente precisava, naquele momento, focar. Mas eu já cheguei, assim, com essa intenção de mudar. Todos os lugares que eu passei, assim, sempre gostei muito de analisar, eu gosto muito de desafio, assim. Então, eu já cheguei querendo analisar quais eram os problemas, onde que a gente poderia focar, né? Eu aprendi muito aqui em Andradas, eu fui muito bem recebida aqui na cidade. Ainda existia, né, em alguns pontos, uma certa resistência em relação à Polícia Civil, e isso aos poucos, né, eu sempre acreditei que essa resistência ela só seria quebrada com muito trabalho. Então, realmente, assim, eram dias e noites incessantes, a gente trabalhava muito, tinha uma equipe muito boa aqui, uma equipe muito pequena, mas uma equipe muito boa. Eu cheguei a ser diretora de cadeia aqui, né, então na época ainda não havia o presídio. E era assim, era tudo ao mesmo tempo, né? Então eu acho que isso eu falo para todo mundo, que eu cresci dentro da polícia. Mas eu cresci assim, pessoal e profissionalmente, porque por ter entrado muito jovem, por ter sido o meu primeiro trabalho, né? Eu acho que eu encontrei pessoas boas no meu caminho, né? E eu também tentei me conectar mais com as pessoas. E eu acho que foi assim, Andradas é uma cidade que eu guardo com muito carinho. Eu fui muito feliz aqui, né? Fico muito feliz de estar aqui de novo, de agora poder fazer alguma coisa, retribuir todo o carinho e tudo que eu recebi aqui da cidade. Então, realmente, eu espero, né, que tratar, assim, Andradas com a devida, com a maneira que ela merece ser tratada. Então, eu queria agradecer muito, porque eu recebi muitas mensagens carinhosas, inclusive, da população aqui de Andradas. Nós publicamos aí, aliás, a região inteira publicou, né? Sua foto foi a foto da semana, e a gente viu ali o tanto de pessoas, né, parabenizando, não só você, como os seus pais também, né, por esse cargo tão importante. E eu tenho certeza absoluta que você que está nos assistindo, que acompanha o jornal já há 24 anos, e acompanhou o período que a doutora esteve à frente da delegacia, que nós também somos muito gratos a ela, né? Porque muitos crimes foram desvendados, muitas apreensões, prisões. Foi na época de vocês que teve a Operação Sentinela aqui, não foi? Foi concomitante. Ela não foi só aqui em Andradas, né? Mas aqui foi bem pesada também, né? Foi. E a gente tem assim um carinho muito especial, porque a gente sempre foi respeitado como profissional, nunca nos foi negado nenhum tipo de informação, como atualmente também a gente não tem esse problema. A gente só não está publicando mais notícias de polícia, porque também com a pandemia as coisas são um pouco mais limitadas. Cecília, o que a população de Andradas, você já falou no início da sua entrevista, né, que você vai olhar todos os 11 municípios com carinho, da mesma forma, mas como você começou a sua carreira aqui, né, com 23 anos você veio para cá e assumiu como uma delegada aqui. O que a gente pode esperar, né, da Cecília mulher em relação à nossa cidade de Andradas? Nós temos uma porcentagem muito grande aqui de Lei Maria da Penha. A Delegacia de Mulheres, ela nem sempre, né, dado toda a importância que ela tem, um trabalho bem desenvolvido dentro de uma Delegacia de Mulheres, ela implica até mesmo na redução de crimes mais graves, como feminicídio, né, que basicamente assim, é difícil você prevenir um crime desse no momento em que ele acontece, e isso só é possível se tiver todo um trabalho social, né, sendo desenvolvido antes disso. Porque a mulher, ela entra num ciclo de violência que dificilmente ela consegue sair se ela não tiver nenhum tipo de suporte. Então, isso tanto em Poços de Caldas quanto nas demais cidades, eu acho que a gente tem que ter uma abordagem multidisciplinar para esses casos de violência doméstica. Então, a gente precisa do suporte da prefeitura, da assistência social dos municípios, né? E isso já há estudos indicando, né, que essa ação preventiva ela implica até mesmo em economia aos cofres públicos, em questões de saúde, né, porque essa mulher, ela sai quando ela sai desse ciclo de violência
isso acaba acarretando, né, tem uma série de desdobramentos que na vida dela e na vida da comunidade em geral, eles acabam tendo alguns aspectos bem positivos. Então eu acho que a delegacia, o nosso produto é a investigação. Mas no caso da violência doméstica, a gente não está muito focado no autor. A gente tem que virar os olhos para a vítima, né? Então, a delegacia, eu pretendo fazer um local, um trabalho muito apurado em relação a isso, na questão até do acolhimento dessas vítimas, né? E nós temos hoje na legislação a possibilidade do que a gente chama de entrevista especial e o depoimento especial. Isso foi uma iniciativa do Rio Grande do Sul, dos tribunais do Rio Grande do Sul, que em 2017 virou uma lei e permite, por exemplo, a antecipação da prova, né, solicitada pelo delegado de polícia, para que essas mulheres elas não precisem, né, e crianças vítimas de abuso também, para que elas não precisem passar pelo que a gente chama de revitimização, que é reviver o trauma, sim, reviver o drama. Então, um projeto que eu pretendo implementar nestas cidades é realmente fazer essa escuta humanizada, esse depoimento humanizado, porque estou certa de que isso assim implica, né, quando existem crimes muito brutais envolvidos, principalmente violência sexual, que a gente pode fazer a diferença na vida dessas pessoas e reduzir o trauma que elas vivenciaram. Com certeza. Como você mesmo disse no início da entrevista, esse cargo que você acabou de assumir, né, da delegacia regional aqui, de 11 cidades, você tem 5 anos para ficar nesse cargo. Quais os seus principais projetos para esse período? O que eu quero fazer é reestruturar a delegacia regional de Poços. Essa reestruturação ela é importante porque Poços tem um plantão regionalizado. Então nós recebemos servidores de outras cidades. Eu acho que é muito importante a gente ter um ambiente saudável, um ambiente salubre para receber esses servidores. Então eu pretendo valorizar os servidores tanto em questões profissionais, mas também ali de criar um ambiente saudável, um ambiente agradável. Mais humanização, né? Sim. E acredito assim, que um dos principais projetos passa por isso, porque atende todos esses servidores e ali a gente atende a população de todos os 11 municípios. Então é importante que a gente tenha uma estrutura mínima em Poços de Caldas para o plantão regionalizado. E nas delegacias regionadas, né, que a gente chama de regionadas, Andradas é uma delas, eu tenho feito encontros especificamente em cada local, porque eu acho que é muito difícil você tratar as coisas de maneira genérica. Cada cidade tem a sua peculiaridade, tem os seus pontos fracos, tem os seus pontos fortes. Então, eu quero fazer um planejamento. Esse planejamento ele vai contar com a participação de todos os servidores, né? Estabelecer realmente metas para todos os servidores a médio, curto e longo prazo, porque isso é importante para eles se organizarem e cada delegacia ela vai identificar durante esse processo de gestão, eles vão identificar quais são as deficiências para que a gente possa investir nelas, né? Então, se você identificar que os servidores precisam de capacitação em uma determinada área, é isso que nós vamos analisar. Então, eu acho que a gente tem um processo que é lento, é uma mudança que não é da noite para o dia, mas eu quero fazer algo individualizado. Então, para cada cidade, nós vamos identificar primeiro quais são as maiores necessidades, para num segundo momento começar a agir, né? Então, para realmente partir para a ação. Com certeza. Você esteve aqui hoje de manhã, participando também, junto com a delegada doutora Michele, né, e o doutor Fabiano, de uma operação, de uma campanha muito bonita que eles fizeram, que a delegacia encabeçou aí, que mantimento, né, cestas básicas para as famílias carentes e focando mais na mulher, que é o braço direito da família, né? E quando a gente chegou hoje lá, mais de 2 toneladas, né? A nós impressionou. Como é que você viu essa campanha feita aí pelo pessoal de Andradas? Essa iniciativa, a doutora Michele, ela me procurou quando eu ainda estava na assessoria de comunicação, né? E nós fizemos toda a parte da divulgação, nós entramos em contato com a assessoria de comunicação em Belo Horizonte para fazer a arte, porque realmente foi uma iniciativa que partiu ali daquele momento em que ela viu, né, que essas mulheres chefes de família, elas estavam num momento de fragilidade, de vulnerabilidade, e eu acho que essa ação pontual
que iniciou com a doutora Michele, mas que chegou a todos os servidores, nós vimos que todos eles abraçaram a campanha, e assim, se solidarizaram com a situação e tudo mais. Eu acho que isso é importante porque essas condutas, elas humanizam o policial, né? E aí a gente pode ter aí até uma colaboração maior da população, até em questões de denúncia e tudo mais. E é importante a gente fazer essa humanização do policial, porque realmente nós estamos inseridos nessa mesma comunidade que a gente jurou proteger. Então é importante que a gente tenha essa proximidade, que tenha essa aproximação com a população. E eu queria agradecer aqui a população andradense que abraçou realmente a campanha. Eu não esperava outra coisa, na verdade, porque o andradense ele sempre foi muito acolhedor e muito solidário, assim, e eu fui surpreendida, né, com a quantidade de alimentos que foram doados, tanto por pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Sim. E realmente nesse momento é importante a gente ter esse olhar para o próximo, né, e entender que algumas pessoas realmente elas precisam de ajuda. Então, em nome da Polícia Civil, eu queria agradecer todo mundo que contribuiu para essa campanha tão bonita. E realmente surpreendeu aí mais de 2 toneladas e não nós tivemos outras campanhas, né, paralelas à da delegacia e a gente percebeu que ali foi um sucesso e as outras também tem, acho que uma delas acho que termina agora no Dia das Mães, mas foi uma campanha realmente que sobressaiu, né, o trabalho de toda a equipe, né, envolvida nesse projeto aí. Doutora, suas considerações finais aí, né, para os nossos telespectadores que estão assistindo, né, para mim hoje falei, né, no início, estou falando de novo, é um motivo de grande alegria e satisfação. Minha conterrânea, né, nós somos de Poços de Caldas, né, eu também sou poços-caldense e para mim foi assim uma grata satisfação quando eu vi o nome da doutora como delegada regional, o meu pessoal viu aqui que eu falei, gente, vocês não acreditam quem assumiu. É como se a gente estivesse terminando um campeonato de futebol, foi muito legal, foi muito gostoso. E aqui a experiência que nós tivemos com ela, né, à frente da delegacia foi muito marcante, foi muito boa. E isso daí fica na gente sabendo que agora, né, a regional está nas mãos de uma jovem mulher que vai realmente nos valorizar, vai continuar olhando por Andradas como sempre fez. E a gente gostaria muito de agradecer novamente ela disponibilizar esse período para vir aqui e dizer, doutora, que o jornal, a Web TV, enfim, nós estamos 100% à disposição da Regional de Poços de Caldas, a sua pessoa, né, para estar sempre informando a população e levando o excelente trabalho que vocês vêm fazendo, e principalmente na sua pessoa. Bom, eu queria agradecer a imprensa, ela tem se mostrado, né, no geral, uma grande parceira das instituições policiais, porque é importante a gente mostrar o que está acontecendo, né, eu costumo dizer, eu tendo participado e tendo gerenciado a assessoria de comunicação durante 2 anos, praticamente, nós não nos recusamos a falar sobre nenhum tema, tem temas que são delicados, mas a gente trata com a devida transparência, né, então é muito importante a gente ter esse apoio, até mesmo para a população se sentir um pouco mais segura, né, e saber que realmente a polícia, apesar da pandemia, ela não parou, então a gente tem que, assim, é muito importante esse apoio. Então eu que agradeço essa oportunidade de estar falando um pouco, né, sobre o trabalho da Polícia Civil. Queria colocar não só a Delegacia Regional, mas como a Delegacia de Andradas aqui à disposição da população. É importante, né, nós temos canais importantes de denúncia que tem que ser mais explorados, então é garantido o sigilo, né, tanto no 181 quanto pelo 197. E eu queria realmente, assim, agradecer à população pela forma como me receberam quando eu iniciei a minha carreira, né, há 15 anos. Novinha. Como também agora, né, que eu retorno numa outra posição, mas com aí muita vontade de fazer a diferença, de criar um canal de comunicação com a população e que essa população ela se sinta realmente segura e acolhida pela Polícia Civil. Então, muito obrigada pelo espaço. A gente que agradece e, gente, é isso aí, né? É muito gostoso saber que pessoas capacitadas, pessoas que realmente fizeram, num passado recente, um trabalho muito bem feito, hoje está colhendo aí, né, os louros e assumindo a Regional de Poços de Caldas. A gente agradece mais uma vez a doutora, agradecemos a vocês que acompanham nossas entrevistas. A gente volta na quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite, doutora. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada.